Aos 25 anos, Bilal Brahimi chega para ser o novo reforço do Santos. Conheça um pouco mais sobre o novo reforço santista depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligados aqui no YouTube, hoje eu trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o novo reforço santista, Bilal Brahimi, ele que então chega para reforçar o time de Juan Pablo Vojvoda para a sequência de 2025. Mas antes de falar do Brahimi, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube, e este vídeo tem o apoio do SofaScore. O aplicativo que eu utilizo para dados e também para as análises dos jogadores está disponível para download no primeiro comentário fixado e também no QR Code que aparece aqui na tela. Baixe agora mesmo e gratuitamente o SofaScore e você dá aquela moral para o nosso canal. O atacante argelino Bilal Brahimi, revelado pelo Reims da França e com passagens pelo Angers da Escócia, pelo Nice também da França, e na última temporada estava defendendo as cores do Saint-Truidense, chega então para reforçar o time de Juan Pablo Vojvoda para a sequência de 2025. No vídeo de hoje, vamos mostrar para você, torcedor santista, como que gosta de jogar o Bilal Brahimi. Através do seu mapa de movimentação, a sua posição detalhada, os números do Brahimi e também o radar de desempenho, novidade aqui no nosso canal do atleta na temporada 24-25. Já para começar o nosso vídeo, então, ilustrando para você, torcedor santista, na tela os números de Bilal Brahimi jogando pelo Nice da França e também pelo Saint-Truidense na temporada 24-25, total de 29 jogos, ele assinalou 2 gols e 4 assistências, 83% de eficácia nos passes, 66 finalizações, dessas 66, 23 delas foram no alvo, 67 passes decisivos, 11 grandes chances criadas e 51% de acerto no drible. O mapa de calor, o mapa de movimentação de Bilal Brahimi, ele tem 1,83 m e tem o pé esquerdo com o seu pé dominante, atua ali como ponta pelo lado direito, embora sendo canhoto, a gente percebe a movimentação do Brahimi. Agora me chama bastante atenção essa movimentação do Brahimi cortando para dentro. Aliás, no vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor do Santos, o Brahimi com essa característica de receber aberto e ele vai cortar sempre para dentro para tentar sempre uma finalização. Então, é um jogador que tem essa característica nesse sentido. A gente também observa o jogador que se movimenta ali pelos lados e também é o homem das bolas paradas. Então, a gente percebe ali naquela mancha ali nos escanteios, o jogador que também vai nos escanteios, nas bolas paradas da equipe do Nice e também do Saint-Truidense. A posição detalhada do Brahimi nos aponta, nos jogos que nós assistimos, ele atuou como um ponta pelo lado direito, mas ele também sabe jogar ali, já jogou inclusive como ponta pelo lado esquerdo. Agora vamos falar um pouco do radar de desempenho do Bilal Brahimi, o radar de desempenho que é um cruzamento, né, dos números do jogador, mais o seu mapa de movimentação aliado à inteligência artificial, nos mostra aí alguns quesitos desse jogador e chegamos à média final de 5,8. O Brahimi tem a média de dribles ali, a gente falando de nota 5,5, a gente fala de velocidade, arranque, nota 7, cruzamento e passe ali no último terço, nota 7, finalização 6,5 e a sua regularidade 5, chegando à média final de 5,8. Dentro da nossa escala de avaliação, o jogador é um jogador regular, então, ou seja, ele chega aí de regular para bom para reforçar esse Santos para a sequência de 2025. Saindo agora da parte mais teórica, vindo para o campo, mostrar um pouco as características desse jogador, separei algumas jogadas dele, principalmente pelos lados, primeiro mostrando ele pelo lado esquerdo, buscando sempre esse espaço por ali, né? Dessa vez ele não vai buscar o corredor, mas ele recebe e já percebe a movimentação do seu companheiro dentro da área, ele efetua o cruzamento para mais um gol. Nesse lance aqui, um jogo mais associativo, percebeu você, ele dá esse passe para o lateral e ele já aponta onde quer receber, ele apontou, busca a linha de fundo, já observa a movimentação do centroavante ou de um atacante dentro da área, ataca esse espaço e ele faz o cruzamento com o pé esquerdo, que é o seu pé dominante, cruza para a área e o atacante chega livre para finalizar para o gol. Com a camisa do Saint-Truidense, a gente percebe
O Sint-Truidense é um time que ataca sempre no 4-3-3, e a gente vê o Brahimi sempre utilizando esse lado direito do campo. Ele vai receber aberto e ele vai buscar o corredor. Não é um jogador do drible, mas jogador da velocidade. Ele vai receber, vai pro X1, mas ele utiliza a sua velocidade. Ele já percebe, já dá velocidade, coloca na frente, cruza na área e o atacante recebe e aí finaliza para o gol. Separei mais uma jogada para mostrar para você, torcedor do Santos, dessa vez atacando o meio espaço, não é o lado do campo, mas o meio espaço, recebeu por ali, observou a movimentação do atacante passando ali as costas, e aí ele faz o cruzamento, o jogador recebe e aí acaba finalizando para o gol. Ou seja, um jogador que tem essa característica de atacar os lados do campo, é um jogador que não tem a característica tão grande assim para o drible, tem uma média muito baixa em drible, a média de 1.4 por partida, é muito baixo para um extremo, mas ele utiliza a sua velocidade como sua principal característica. Então ele vai buscar o corredor, buscar a linha de fundo, muitas das vezes vai tentar o meio espaço para tentar achar esse cruzamento, ou seja, é um jogador que tem totais características que o Vojvoda gosta, um ponta, um extremo que busca sempre a velocidade numa transição, e o Bilal Brahimi pode se encaixar exatamente no que pensa o Juan Pablo Vojvoda, os atacantes, os extremos atacando muito espaço, tentando achar a movimentação de um atacante dentro da área, e o Bilal Brahimi se encaixa perfeitamente no esquema do técnico Juan Pablo Vojvoda. Uma característica que me chamou bastante a atenção do Brahimi é a sua finalização. E se você estiver gostando do vídeo torcedor do Santos, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Peixe. Ele vai receber sempre aberto pelo lado, que é característico dele, vai encarar a jogada, mesmo marcado por 4 jogadores ali, ele vê o espaço e ele vai finalizar muito bem com o seu pé esquerdo. Talvez essa seja a principal característica do Brahimi, realmente, é o seu bom poder de finalização, recebendo agora ali dentro da pequena área. Separei alguns gols aí do Brahimi jogando com a camisa do Nice, ele vai receber aberto e aí 2 passos para trás, finaliza, belíssimo gol com a camisa do time francês. Jogando dessa vez aberto pelo lado direito, vai receber e ele vai fazer um belíssimo gol. Recebeu aberto, tem muito espaço para trabalhar, o espaço que ele tem, ele vai acertar esse belíssimo chute ali no ângulo do goleiro da equipe do adversário. Jogando pelo Sint-Truidense, né, ele vai receber novamente, detalhe, aberto pelo lado, sempre buscando esse espaço, vai cortar para o lado e aí pé esquerdo, abriu espaço, mesmo time bastante compactado por ali, ele vê o espaço e ele vai finalizar para o gol. Aliás, mais um belíssimo gol, dessa vez com a camisa do Sint-Truidense. Mais um outro gol que ele vai receber, dessa vez um pouco mais por dentro, ali no meio espaço, eu diria, recebendo por ali, mesmo mais uma vez a equipe compactada, ele vai cortar para o seu lado esquerdo, como nos aponta o próprio mapa de movimentação, e vai tentar essa finalização, fazendo esse belíssimo gol com a camisa do Sint-Truidense. Dá para perceber que é um jogador que tem a sua principal característica, é essa de receber aberto pelo lado, buscando a velocidade, tentando encontrar um centroavante dentro da área, buscando esse passe, atacando esse espaço, ou realmente recebendo aberto pelo lado novamente, como nos apontou o próprio mapa de movimentação, cortando para a sua esquerda, cortando para dentro, e aí buscando essa finalização para o gol. Fez alguns gols, inclusive no Nice, dessa maneira, e também no Sint-Truidense na temporada de 2024-25. Mas agora é com você, torcedor santista, quero saber a sua análise, quero saber a sua opinião, o que você pensa, o que você acha desse novo reforço, o Bilal Brahimi, ele que tem 25 anos, chega então para reforçar o time de Juan Pablo Vojvoda para a sequência de 2025. Aliás, o nome do Bilal Brahimi é bastante diferente, né, do nosso cotidiano por aqui, mas o jogador que chega então para reforçar o Santos, para ajudar o Santos nesta atual temporada. Escreva pra gente nos comentários, eu quero ver a sua opinião aqui no nosso canal, e lembrando que nós temos uma meta bastante agressiva ainda em 2025, que é chegar aos 20 mil inscritos. Contamos com o seu like, contamos com o seu compartilhamento e o principal, contamos também com a sua inscrição. Só um detalhe importante para você, torcedor santista, um ponto que você precisa entender um pouco mais. Jogador que não conhece o futebol sul-americano, principalmente o futebol brasileiro, ele vai chegar aqui ainda, vai precisar da adaptação ao futebol brasileiro. Isso pode demandar um pouco de tempo, embora já estamos no mês de setembro, né? O tempo é um pouco escasso, mas o jogador que vai chegar, o jogador que já chega, já vinha jogando pelo Nice, fez um jogo nesta atual temporada jogando pela equipe francesa, ou seja, está em forma para atuar, então, mas vai também passar por todo aquele detalhe que é a adaptação. Então você, torcedor do Santos, precisa ter um pouquinho de paciência com o jogador, justamente para que ele consiga se adaptar ao futebol brasileiro, consiga se adaptar também ao que pensa o técnico Juan Pablo Vojvoda. Então no vídeo de hoje falamos sobre o novo reforço do Santos, o Bilal Brahimi, ele que chega então para reforçar o time de Vojvoda, e o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então, tchau, tchau!